Marcos 6, versículo 30, diz que os apóstolos voltaram à presença de Jesus. Eles tinham sido comissionados por Jesus para correr às cidades anunciando o evangelho. E eles voltaram a Jesus e relataram, contaram tudo o que haviam feito e tudo o que haviam ensinado. Eles estavam eufóricos, porém exaustos. Eles caminharam por várias cidades, não foram de Uber, não foram de ônibus, não foram de van, não foi cada um no seu carro, não foram a cavalo. Então eles estavam extremamente cansados da caminhada mesmo. E aí, por isso que no verso seguinte Jesus lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Então venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então diz o texto que era um tumulto de gente ao redor de Jesus e deles, os seus discípulos. Muita gente, de modo que no atender das pessoas, eles não tinham tempo nem para comer. Para repousar numa situação dessa, só se você for e se apartar mesmo de fato. E por isso é que eles vão, e no verso seguinte foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e correram para lá, para este outro lugar, para esta outra margem do lago. E eles foram a pé de todas as cidades. Então olha só, as cidades que circundavam o lago, na verdade hoje nós as consideraríamos aldeias, vilarejos, pequenos povoados. As cidades que circundavam o lago, eles foram correndo, passando e chamando mais gente. E essas pessoas foram correndo porque sabiam que Jesus provavelmente chegaria no outro lado do lago. E no verso 34, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Então olha a pegadinha aqui que foi feita. Ele viu uma grande multidão. Então ele se retira, ele entra num barco, eles vão para tentar ficar longe, distante, a sós, para repousar, descansar, comer. E quando eles chegam naquele lugar, tem uma multidão maior do que aquela multidão que havia do outro lado, porque agora eles correndo foram de cidade em cidade, chamando, convidando a todos para que então estivessem, e diz o texto, chegaram antes dele. Ele viu a multidão, reconheceu rostinhos, viu aquela quantidade de gente e a relacionou com as pessoas que estavam antes no outro lado da margem do lago e se compadeceu deles. Na outra tradução, teve compaixão deles. Teve compaixão deles por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então suspendeu as pequenas férias, suspendeu o repouso e passou a ensinar-lhes muitas coisas. O que é uma ovelha sem pastor? Ora, nós somos da cidade, somos do presente tempo, somos urbanos, não entendemos da pecuária, muito menos da pecuária do Oriente Médio e da pecuária do Oriente Médio do primeiro século. Mas é simples deduzir por qualquer um de nós que uma ovelha, que é um animalzinho tão dependente do seu guia, tão dependente do pastor, uma ovelha sem pastor seja uma ovelha que se sente perdida. Então tratava-se esta gente tratava-se de gente perdida. Tratava-se de gente desorientada, sabe?
Era gente que não sabia para onde ir, por isso ia para muitos lugares. Era gente assustada, gente insegura. Claro, porque uma ovelha sem pastor é uma ovelha à mercê de. Ela não sente segurança. Ela sente que o entorno dela é perigoso. Uma ovelha sem pastor, pessoal, é uma ovelha que está à mercê de abuso, vulnerável a um abuso, porque ela, não reconhecendo, pode confundi-lo, e aí ela está aí à mercê de um lobo. Então ela pode tentar aninhar-se em outro que, ao contrário do pastor que a protege, é o lobo que a devora. O que é mais estranho e absurdo para mim é que aqueles a quem Jesus se refere como ovelhas sem pastor são justamente os únicos no mundo conhecido de então que tinham todas as razões para não serem ovelhas sem pastor. Mas pensem comigo, como é possível, se eles tinham a história de Deus, as coisas de Deus, os cultos e ritos de Deus, os homens de Deus? Eles eram ovelhas sem pastor, entretanto, eles tiveram Abraão. O pai deles era Abraão. Eles tinham o pedigree de Deus. Eles tinham a certidão de nascimento de Deus. Eles tinham o sobrenome de Deus. Eles tinham a filiação do Senhor, Criador dos céus e da terra. O Deus de Moisés. Eles tinham Moisés, mas eles eram ovelhas sem pastor. Eles tinham os profetas, mas eles eram ovelhas sem pastor. Eles tinham as escrituras, mas eles eram ovelhas sem pastor. Eles tinham, além da história de Deus, as geografias de Deus. Sim, porque eles viviam na chamada Terra Santa. Eles pertenciam à cidade do rei Davi, a Jerusalém, que é tida como a cidade que tem o seu espelhamento celestial, a Jerusalém celestial. Eles tinham Jerusalém, mas eles eram ovelhas sem pastor. Eles eram das tribos de Israel, mas eles eram ovelhas sem pastor. Eles tinham os lugares por onde se adorava a Deus, mas eles eram ovelhas sem pastor. Aliás, eles tinham um templo, mas eles eram ovelhas sem pastor. Eles tinham as sinagogas espalhadas pelas cidades, mas eles eram ovelhas sem pastor. Eles tinham os cultos que Moisés tinha determinado, o jeito de fazer, com as canções que Davi tinha entoado, e aí os sacrifícios para poder voltar para casa aliviados do pecado, e aí poder viver debaixo da consciência da misericórdia de Deus. Outro, o cordeirinho que eu levei para o sacerdote sacrificado, tomou o meu lugar, de modo que eu estou em paz com Deus e posso viver minha vida com tranquilidade, sabendo que é Deus a meu favor e não Deus contra mim. Eles tinham esta mensagem embutida no teatro do sacrifício, na pedagogia de cada rito que Moisés disse para ter, de cada festa que Moisés indicou que era necessária. Eles tinham dias especiais, eles tinham sábado para Deus. E então eles, donos do sábado, o sábado se fez dono deles e eles confundiram tudo e se tornaram ovelhas que não têm pastor. E a escritura logo virou letra, e a letra logo teve dono, e os donos eram os homens de Deus, porque eles tinham homens de Deus, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. E hoje fariseu virou um termo
pejorativo, mas não é um termo pejorativo inicialmente. Jesus é quem transformou o nome fariseu num termo de algum modo pejorativo, porque Jesus disse fariseus hipócritas. E a relação de Jesus com os mestres da lei e os fariseus não foi das melhores, por conta de que eles tomavam conta das coisas do lado de fora da vida e não se preocupavam com as coisas que de fato contaminavam o homem, que é aquelas que são produzidas a partir do coração. Se aconteceu com eles, se aconteceu com eles, você imagina? Pode acontecer com qualquer um de nós. Se Israel se transformou em gente esfomeada, sem pastor, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós aqui, de herança religiosa, de cultura religiosa, de lugares da religião, nós do templo, nós do livro, nós aqui, do vocabulário, nós dos atos eucarísticos, nós aqui dos ritos, nós da música, da pregação, nós que conhecemos os homens de Deus, nós que conhecemos a história de Deus pelo protestantismo, a maioria, nós, filhos de Lutero, de Calvino, de Armínio, de outros, nós aqui, nós, a igreja atual, cheia de cultos, nós, será que estamos debaixo de um sentimento de segurança espiritual? Segurança espiritual significa conhecer e saber e tomar consciência de que nada nos separa do amor de Deus. Ponto. Isso é segurança espiritual. Segurança espiritual é saber-se garantido pelo amor de Deus. Segurança espiritual é nada me separa do amor de Deus. Segurança espiritual está expressa, para eu ser bem sintético, em Romanos 8. Eu estou bem certo, eu tenho certeza, eu tenho segurança espiritual. Estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem seres espirituais, nem tempos distintos, seja o presente ou o futuro, nada, nem fome, nem perigo, nem tribulação, nem arma contra mim, espada, nada poderá me separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Vai enchendo a alma de tranquilidade espiritual. E daí que tudo vira só acréscimo de gratidão. Então eu vou ao templo, é acréscimo de gratidão, é adição, é para se somar, é a fim de fortalecer. Mas eu já tenho. Tudo que for bom pode somar-se-á. Mas nenhuma coisa e nada delas pode garantir que. Ou eu aceito, abro esta porta para Jesus na minha vida, no meu coração e digo: entra, faz de mim morada, vem, fica aqui, por causa daquilo que tu fizeste por mim, que possibilita esta relação. Ou não há nada neste mundo que seja capaz de me dar pastoreio em Cristo. Jesus é meu pastor. Pedro disse: vocês eram ovelhas desgarradas, agora vocês voltaram para o pastor e bispo de vossas almas. E esse ser pastoreado é na vida, em ato diário, constante,
que Jesus faz através, como aqui fazemos em casa. Eu pastoreio Sabrina, Sabrina me pastoreia. Outros tantos me pastoreiam. Eu só não digo para eles, vocês estão me pastoreando, porque aquilo acaba com a espontaneidade do relacionamento, né? De pastoreio. Mas quando você se submete e admite, para de resmungar, diminui, para de bufar, se permite domar, feito um touro que vai acalmando diante da consciência de que Deus tem razão, você não, você está sendo pastoreado. Quando você se permite ser cuidado, quando você se permite ser amparado, você está sendo pastoreado. Você não está sendo pastoreado por ninguém profissionalmente estabelecido para isso. Mas nós pastoreamos uns aos outros no transcurso da vida. Então, Jesus é meu pastor, não tenho pastores humanos, não tenho cobertura espiritual humana nenhuma, não estou sob a égide, a sombra de quem quer que seja neste mundo. Meu Pai espiritual é Deus Pai, o mesmo que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A ninguém nesse mundo chamo mestre, porque um só é vosso mestre. A ninguém chamo Pai, porque um só é vosso Pai, que está nos céus. E aí eu sirvo com meus irmãos, não sou maior que ninguém, eles não são maiores que eu, ninguém é menor que eu, ninguém é maior que eu, somos todos do mesmo tamanho, do mesmo tamanho. Pastorear é amar sem evitar envolvimento e deixar-se disponível e vulnerável a que o outro queira encontrar em você palavra e gesto de carinho, compreensão, aninhamento, ausência de juízo e conselho humilde. Espero que você tenha notado o que é, porque agora que eu falei, está falado e eu nem sei falar de novo. Tudo que é forçado não é pastorear. Tudo que é forçado não é ser pastoreado. Só o que é fruto do amor é exercício de pastoreio. Puxa, como eu estou 20 anos de evangélico e ainda faço isso. Claro que faz. Está 20 anos de evangélico e 42 de ser humano. O que você fez foi frequentar cultos sem fim e voltando para casa se achando que está quite com Deus, o coração não se esbagaçou. Porque para cair na graça de Deus, o coração tem que ficar esbagaçado. Por isso que muitos aqui, ele precisou tirar a história de Deus, a geografia de Deus, a igreja de Deus, a placa de Deus. Precisou tirar o vocabulário de Deus. Esbagaçou, você tirou o que te dava chão. Quando tirou o que te dava chão, aí você viu que você não tinha chão mesmo. Não tinha firmeza no andar. Porque você era o seu culto. E não exatamente o seu culto, mas sua performance nele. Mas eu fiz, Marcelo, com tão boa consciência, com tanta espontaneidade. Claro, graças a Deus, porque um monte não faz assim. Você só tá aqui, mano, porque foi com muita espontaneidade, consciência e bom coração que você louvou a Deus, que você o adorou, que você pregou, que você serviu, que você trabalhou, que você continue fazendo todas essas coisas. Só sabendo que nenhuma delas te faz qualquer coisa.
que me faz alguma coisa é convicção de ser amado, de ser vítima do seu amor, de um modo que nada me separe. Nada me separe. Nada pode me separar do amor de Deus.